agora não. Ai, cacete, vocês já estão aí, é? Eita, meu Deus do céu. E aí, gente, tudo bem? Tava aqui fazendo umas atividades físicas nessa quarentena, né? E já que vocês já chegaram, partiu conversar um pouquinho sobre o que mais caiu no Enem de Física em 2019 e quais são as nossas previsões, as nossas dicas para 2020, tá bom? Editor, taca-lhe a vinheta, moleque. Olá pessoal, eu sou o professor Léo Gomes de Física aqui da plataforma Descomplica e eu estava agora há pouco, inclusive, fazendo algumas atividades físicas aqui, porque é muito importante nesse momento de quarentena, a gente está em isolamento, as autoridades de saúde pedem para a gente ficar isolado, então a gente está de forma segura aqui, mas como estamos distantes do nosso dia a dia, juntamente com as caminhadas, juntamente com a nossa atividade motora, fazendo exercício aqui para poder me manter em dia, porque o físico também influencia na nossa saúde mental para que a gente fique preparado para o Enem. Bem, pessoal, aqui na plataforma Descomplica a gente montou ações especiais para você passar essa quarentena, Então a gente tem agora psicólogo, nutricionista, professor de educação física, além do café da manhã com os professores e do clube cultural, ok? Aproveita aí e você pode se inscrever, assinar o Descomplica aqui no link da descrição, ok? Mas não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você seja avisado de novos vídeos e dar um like bacana nesse vídeo aqui e deixar nos comentários sugestões, o que você quer saber sobre Enem, sobre provas, sobre matérias, o que você quiser, a gente está juntos. Também, se possível, vai lá nas redes sociais e segue a gente, Facebook, Twitter, Instagram e no Spotify. E aí, pessoal, de acordo com o nosso time pedagógico, a gente fez uma análise desde 2009 para cá e a gente sabe que os temas mais recorrentes no Enem são circuitos elétricos, energia e ondulatória. Okay? Algumas surpresinhas na prova de 2020, como a física moderna, okay? Os modelos atômicos, por exemplo, de Bohr, que a gente teve, e uma incidência enorme em calorimetria no ano passado. Okay? Então é importante ficar ligado, porque a tendência da prova de 2020, essa física moderna pode aumentar um pouquinho, a parte de termodinâmica, principalmente a parte de calorimetria, ok? Que caiu ano passado, ficar atento em produção de energia, tá bom? Além, claro, da nossa querida eletrodinâmica e dos nossos fenômenos ondulatórios na parte de ondas. Então, por exemplo, o tema mais importante, vamos começar por ele, que é a ondulatória, que é a parte de ondas, Os alunos acham que é só saber o V igual a lambda F e tá tranquilo. Sem dúvida nenhuma é uma equação muito importante, é a parte de ondas, quando a gente fala ondas periódicas, que são ondas iguais, que se repetem em tempos iguais. Mas atenção aos fenômenos ondulatórios. Eu vou citar reflexão, refração, difração, polarização, interferência, atenuação, ressonância, efeito Doppler e batimento. Esses são os caras que a gente precisa saber de frente para trás, de trás para frente, dominar para que a gente faça uma boa prova do Enem. Uma coisa importante, gente, o Enem ele entra pelas beiradas, ele vai te mostrando onde ele quer chegar e nos últimos anos a gente tem tido mais questões de efeito Doppler, de interferência e ressonância. Então fiquem atentos, principalmente a esses três temas. E agora com a equação de efeito Doppler. Okay? Na prova do ano passado a gente teve uma questão de lei de Fourier que nunca tinha caído, só na parte teórica, e ano passado precisou da equação. Então, como o Enem vem cobrando a parte teórica de efeito Doppler, atenção na equação do efeito Doppler, da frequência percebida por uma fonte, uma movimentação de uma fonte em relação ao observador. Equação da frequência percebida do efeito Doppler é importante e pode cair a qualquer momento. A segunda preocupação, e por isso a dica que eu vou dar, vai ser na parte de conversões de energia. Então você tem que começar a sua análise sempre pela energia mecânica. E aí a gente tem duas formas que vão se desdobrar em três formas. A gente tem a energia cinética, que é a energia do movimento, Então, o corpo que tem velocidade tem energia cinética. E a gente tem as energias potenciais, gravitacional, energia potencial gravitacional para quando tem altura, e energia potencial elástica para um corpo deformado, uma mola, por exemplo, esticada. Legal? Então a gente tem essas energias do sistema mecânico.
Não se esqueçam que calor é uma forma de energia. Então, por exemplo, quando você esfrega as suas mãos, você está transformando essa movimentação, essa energia cinética de movimentação em calor. O atrito gera um aquecimento da sua mão, ok? Então também ficar ligado na conversão de energia mecânica para calor, para energia térmica. Além disso, uma coisa que tem ficado fora das provas, mas vai voltar a qualquer momento, são as fontes de produção de energia. Usinas hidrelétricas, termoelétricas e a base bem consolidada ali, sem precisar das reações, mas a ideia central das usinas nucleares, fotovoltaicas, essas nos preocupam menos porque o texto é muito explicativo. Vem sempre um textinho te dizendo onde você tem que chegar e é muito mais uma questão de interpretação do que realmente conhecimento básico. Mas atentos principalmente a termoelétrica, que funciona de acordo com a segunda lei da termodinâmica, né? Que nem toda a energia que entra nela é aproveitada, você sempre tem uma perda, e a hidrelétrica, que é a nossa principal fonte de energia, tá? Que transforma uma queda d'água, uma altura, uma energia potencial gravitacional em energia cinética, em movimentação da água, para aí sim virar energia elétrica para a gente usar nas nossas residências. A outra dica que eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês, é o uso dos circuitos elétricos, ok? Então não se esqueçam que o resistor, uma resistência, é quem transforma energia elétrica, gasta a luz da sua casa para transformar em energia térmica, para esquentar. É o que tem dentro do ferro de passar, chupa-cabra de luz, ele gasta luz para esquentar. Legal? Chapinha do cabelo, que é um ferro elétrico, é um ferro de passar, só que de passar cabelo, né? A resistência de um chuveiro elétrico e as lâmpadas, ok? Lâmpada incandescente, que é aquela que esquentava, aquela antiga, né? As lâmpadas de LED, as lâmpadas fluorescentes, tudo bem? Outra coisa, não se esqueça das associações em série, quando todos os resistores têm o mesmo I, série I, e paralelo, quando todos têm o mesmo U, são submetidos à mesma voltagem. Por exemplo, aqui em casa, né, a minha esposa, quando eu tive filho, disse que eu poderia escolher entre dois nomes, ok? Um deles era Leonardo, que era o que ela queria colocar de fato, mas era o meu e eu não queria. Ela falou que o segundo seria Benjamin. E eu não consigo lidar com esse nome por ser professor de física, embora ache lindo, tá? Porque o Benjamin é o melhor exemplo de associação em paralelo, porque você liga coisas nele, alguns estados chamam de T, né? Que o Enem cobra demais. Você liga lá uma televisão, sei lá, uma antena parabólica e um aparelho carregador do, sei lá, carregador do seu telefone, tá? Você liga as três coisas e eles compartilham a mesma voltagem da tomada. Repare, a minha casa a tomada é de 110, a TV está ligada em 110, a parabólica ou a TV a cabo está ligada em 110 e também tem o celular ligado em 110. Repare que cada um está usando 110 e a tomada não é de 330, a tomada é de 110. Essa diquinha já caiu várias vezes no Enem, que o mesmo U é compartilhado, eles usam a mesma quantidade quando estão associados em paralelo, ok? Outra coisa que não pode esquecer é o uso do amperímetro, como o nome diz, amperímetro, medidor de amperagem. Amperagem é a corrente elétrica. E o voltímetro, medidor da voltagem, ok? Você pega lá o voltímetro, liga na tomada, vê se a tomada é de 110 ou 220, liga num resistor para saber se ele está usando 110 ou 220. Então, os instrumentos elétricos também a gente precisa ficar atentos com eles, tá bom? Então, meus amigos, o próximo passo é a gente falar um pouquinho da ideia da física moderna, que tem, né, o Enem tem usado aí, está entrando no cronograma. No ano passado, inclusive, né, um pouquinho mais levado para quantização, para quântica, falando do modelo atômico de Bohr, coisa que vocês tratam na química, né, os modelos atômicos com muita naturalidade, com muita tranquilidade, né? Mas uma coisa importante da física moderna que a gente tem que levar em consideração é justamente o efeito fotoelétrico que levou ao Einstein o seu prêmio Nobel, o Nobel, tudo bem? E aí o que a gente pode falar, cara? É a relação entre a energia de um fóton e a sua frequência, através da equação de Planck, energia é igual a HF.
nunca foi usada essa fórmula diretamente, você nunca aplicou ela no Enem como equação, mas sempre chegou a conclusões através dela em muitas questões, onde é muito importante entender que uma das características principais de uma onda é a sua frequência. E essa equação energia igual HF me mostra que quanto maior é a frequência de uma onda, maior é a energia que ela tem, que ela transporta. Então, por exemplo, quando a gente pega duas faixas de frequência muito importantes para a gente, como são as ultravioletas, né, e a infravermelho, que são faixas muito importantes, vocês já ouviram falar muitas vezes aí. Ultravioleta é uma onda de alta frequência, que está acima do espectro do visível. Espectro do visível, região que a gente consegue enxergar. Lembra das cores do arco-íris? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando a gente fala infravermelho, é uma frequência que está abaixo da cor vermelha. Legal? A gente não enxerga e por ter frequência baixa tem pouca energia. Já quando a gente fala ultravioleta, é uma frequência de energia maior do que a da cor violeta, a gente não enxerga, mas por ter grande energia, por ter grande frequência, desculpa, aí tem grande energia e por isso pode realizar muito trabalho. A penetração dessa frequência em nossa pele com grande energia pode fazer com que as células sofram mudanças, mutações ou cause deficiências nelas. Uma proteção nossa é a melanina, que diminui a porosidade da pele para que a penetração das ondas ultravioleta fique dificultada. Outra maneira que se faz é passar um protetor solar, do que nada mais nada menos que argamassa, para diminuir a porosidade, para que a gente se proteja dessa radiação de grande frequência e, portanto, grande energia trazida pela equação de Planck dentro da física moderna. E mais uma dica sobre termodinâmica agora, um tema denso, ok? Onde a calorimetria está dentro, por exemplo. Não se esqueçam que quando a gente fala de calor, já falei para vocês hoje, é uma forma de energia, mas ela pode estar dividida em duas partes, ok? No calor sensível, que é aquele calor, por exemplo, que é aquela energia que a gente recebe para variar a temperatura de um corpo. Quando a gente fala calor sensível, é porque eu coloco um termômetro e o termômetro está sensível ao recebimento dessa energia. Ele me mostra que uma energia foi recebida variando a temperatura. Eu vejo no termômetro que a temperatura variou. Agora, existem momentos em que eu recebo energia, mas a temperatura não varia. E a gente chama esse momento de calor latente, que é a mudança de estado físico. Quando o corpo muda de estado físico, por exemplo, gelo para água pura, né, não tem mudança na temperatura. O gelo derrete a 0 graus Celsius, por exemplo, né, o nível do mar, e enquanto ele estiver derretendo, a temperatura não varia nada. Enquanto você olhar um filetinho de gelo naquela pocinha d'água, tá todo mundo a zero, fica tranquilo, não mudou nada da temperatura, legal? Uma outra área que eu chamo a atenção para vocês é a de gases perfeitos dentro da termodinâmica, e aí tem 3 grandezas importantes, que são trabalho. O trabalho de um gás é o aumento ou redução do seu volume, por exemplo, o airbag de um carro. Quando ele aumenta de volume ao abrir, existe um trabalho realizado. Okay? Existe o calor, que eu já falei, que é recebido ou perdido, mas existe também um negócio chamado energia interna. A energia interna ela vem mostrar para a gente se o gás mudou ou não a sua agitação, a sua temperatura. E existe uma equação que é o famoso eu tenho uma formulinha para calcular o ΔU, que é a energia interna. Calor menos trabalho é igual ao ΔU. ΔU, 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 ΔU é o calor menos trabalho. ΔU, 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 ΔU é importante para chuchu. Vamos rimar com ΔU que é melhor, tá bom? Então, pessoal, falado um pouquinho, né, uma dica de cada coisa, a tendência que o time pedagógico acredita, né, que vai cair agora nesse Enem de 2020, vamos falar assim, seria aí a parte, então, de termodinâmica, como a gente falou, a parte de ondas. Essa parte de termodinâmica, não se esqueçam da calorimetria, tudo bem? A parte de circuitos elétricos e transformações, conversões entre as energias, como eu citei lá no início.
Então hoje aqui no link da descrição a gente está disponibilizando para vocês o Descomplica Top, que é o nosso plano completo em que você vai ter acesso às aulas Enem na faixa da noite, você vai ter acesso a aulas de exercício, tanto objetivos quanto discursivos, além dos aprofundamentos de medicina ou biomédicas, né? De tech, de humanas, ou seja, aprofundamento de todas as matérias, além da aula de redação, além das monitorias que você pode entrar, além do material didático que é todo completo com gabarito comentado, além do nosso app que você pode ainda baixar a aula e assistir offline. Então, o Descomplica Top é o nosso plano mais completo para que você tenha acesso a muitas coisas no site, ok? Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, vai lá, se inscreve no canal agora, dá um joinha aí nesse vídeo, um like no vídeo, deixa seus comentários para que a gente possa saber o que você quer ouvir e que a gente pode ajudar vocês nessa construção do conteúdo para o Enem, além de ativar as notificações e ficar ligado no que o Descomplica traz para você todos os dias, tá bom? De resto, eu sou o Léo Gomes, professor de Física aqui da plataforma. Espero vocês assinando o Descomplica. Um beijo e até a próxima.